Eu estou nessa jornada já há alguns anos. Glória a Deus. E a cada dia com o Senhor pode ser diferente na sua vida. É verdade. Cada dia. O apóstolo Pedro fala que existe uma multiforme graça de Deus. Ou seja, a bênção que Deus tem para mim, talvez não seja a mesma para você, e a que Ele tenha para você, talvez não seja a mesma para mim. Porque Deus é infinitamente gracioso para nos agraciar de forma única, notável. Ele pode preencher a sua vida de uma forma que você nunca vai conseguir entender. Sim. Às vezes, um dia na presença de Deus é suficiente para transformar a minha vida. Né? Lembra-se do ladrão na cruz, né? Jesus foi crucificado. Lucas conta esse relato, o médico Lucas, de que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, né? E um dos ladrões, mesmo crucificado, com as mãos aqui no antebraço, os pés sangrando, dolorido, com sede, com fome, mesmo assim, ele ainda praguejava contra o Senhor. Se tu és o Cristo mesmo, desce daí, né? Mas o outro entendeu que ali não estava apenas um mero mortal, um homem qualquer. Estava o Senhor de toda a glória. Aquele ladrão conseguiu ter o discernimento de que ali estava o Senhor sendo crucificado. Ele repreendeu o outro bandido. A gente comenta essa história, você não entende que eles estavam conversando com os braços presos por pregos, com os pés presos por pregos, com dor, com sede, com fome, semi-nu, envergonhados, enfim. Mesmo assim, com tudo contra, um daqueles ladrões disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o Senhor respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez tenha sido a única escolha certa na vida daquele homem, mas foi suficiente para que ele experimentasse a eternidade. Aleluia. Deus só quer um sim de você. Basta um sim, basta uma escolha na direção do Senhor, basta um olhar para Ele. Ele pode mudar a sua história. Amém? Fica aí a dica para vocês. Eu queria convidar a abrir o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. A idade vai chegando e eu preciso de óculos. Não melhora, né? Samuel, quanto? E para mim é triste, porque eu enxergo bem a Bíblia e não enxergo vocês. Deus vai enxergar a Bíblia, Ah, meu Deus. Tentei fazer um que era para longe e perto do loucura. Bifocal. Nossa, troquei de... Ah, tá ali. Antes de ler esse texto, a partir do versículo 1, é um texto muito conhecido. 1 Samuel quanto? Mas, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. A partir do verso 1. Amém. O tema da mensagem de hoje, queria que você entendesse muito bem. São sonhos, mas não são meros sonhos ou sonhos como as pessoas costumam entender. São sonhos que às vezes nascem no nosso coração e não entendemos o seu propósito. Eu queria trazer uma perspectiva de sonhos para vocês hoje, diferente. Diferente daquela que você tem um sonho, olhe para Deus realizar. Pode ser muito mais do que isso. E também resgatar alguns sonhos que nós guardamos na gaveta da nossa alma e já não temos mais perspectiva de realizar. Essa palavra é muito séria, porque às vezes o termo sonho parece que é mais uma palavra de encorajamento, né? Vamos lá, sonho, Deus vai dar teu sonho e tal. Não é isso. É muito mais do que isso. Eu queria que você olhasse para os sonhos que você tem com outro olhar, com um olhar que a Bíblia nos ensina. Amém? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli.
no dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Verdade. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho, chamou Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã. A oração neste momento, Senhor Deus, é para que o Senhor abra o nosso entendimento. Somos pecadores, Senhor. O que podemos oferecer a Ti, a não ser um coração grato, um coração que tenta ter fé, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, dependemos do Teu Espírito Santo para poder entender esta palavra, encher o nosso coração da Tua verdade e deixar que a Tua palavra mude a nossa vida. Deus, importa que o homem diminua, Senhor Deus, que seja o Teu Espírito a ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de discorrer um pouco sobre o texto, eu queria perguntar a vocês a sua percepção de sonho. Né? O que é um sonho para você? O que é um sonho? Qual é a diferença entre um desejo e um sonho? Quem pode me ajudar? Calma, um de cada vez. Um de cada vez. Sonho é um desejo muito forte, quase inatingível, né? E um desejo forte é uma vontade muito forte de ter alguma coisa, não é assim? Nós podemos ter desejos, vontades e sonhos, não é assim? Só que desejo é uma coisa que eu tenho desejo de ter uma Ferrari, né? Mas desejo às vezes é uma coisa que dá e passa, né? É verdade, ainda mais quando não tem dinheiro. Eu tenho o desejo de conhecer todo o planeta, sabe? Muitos países, né? Tem um programa que eu gosto muito, documentário, que é O Mundo Visto de Cima. Vocês já viram já, né? Cada país maravilhoso, aquelas praias lindíssimas, né? Mas eu sei que, né, na minha pequenez eu jamais conseguirei ir a todos aqueles lugares, né? Se for a Noruega, para mim tá bom. Então é um desejo profundo, e às vezes tem um desejo de alguma coisa, comer uma comida especial, né? Às vezes não dá, o desejo passa. Mas um sonho é diferente.
Um sonho às vezes nasce em seu coração sem você perceber. De repente você está cheio de uma ideia tão forte, tão profunda, que você não consegue tirá-la do coração. É algo impressionante, algo que os homens, que as pessoas têm. A diferença é que um desejo você pode abrir mão, mas quando o sonho penetra na sua alma, você não consegue pensar em outra coisa. Você acorda com esse sonho, você dorme com esse sonho, você trabalha com esse sonho. Às vezes é um sonho de uma viagem, às vezes é um sonho de uma casa, às vezes é um sonho de um ministério, de uma profissão específica, às vezes é um sonho de ver um filho transformado, às vezes é um sonho de casar-se. São coisas muito profundas que nos inquietam, no bom sentido da palavra, e nos fazem lutar por algo. Eu imagino que os sonhos são o combustível da vida. Se uma pessoa para de sonhar, o que ela faz da vida? Se você não carrega mais no coração algum sonho, você está vivo biologicamente, mas morreu emocionalmente. Os sonhos nos mantêm vivos. Sonhos mantêm a nossa esperança acesa. Os sonhos te fazem buscar algo mais. E às vezes, quanto mais alguém fala assim, para com isso, e você não, eu quero mais. Porque só quem sonha entende o sonho que carrega no coração. Mas na minha experiência pastoral, eu percebo que, na questão dos sonhos, muitas pessoas desistem dos seus sonhos. E é muito triste isso. É muito triste ver alguém que às vezes sonhou com um ministério, sonhou em ser missionário, sonhou em fazer alguma coisa para Deus, e devido às dificuldades, às circunstâncias, acaba deixando de lado. Muitos não alcançam o seu sonho porque não perseveraram. E a gente acha que, às vezes, para resolver um sonho, basta orar ao Senhor. Não. Sangue, suor e lágrimas para que um sonho venha à tona na sua vida. É muita perseverança. Guarde essa palavra. É perseverança. E muitas vezes também de você valorizar o próprio sonho, porque já vi orações assim, não vou nem mais orar a Deus sobre esse meu sonho, porque, na verdade, Deus tem coisa mais importante para fazer, eu simplesmente orei, Deus não atendeu, ou seja, não há aquela valorização do teu sonho. Às vezes você conta o sonho para alguém, cuidado com isso, porque às vezes Satanás usa a boca até de crente, tá? Claro que ele usa, safado. O órgão que Satanás mais usa do crente é a boca. É impressionante. É verdade. Né? Como tem crente que é usado pelo inimigo, tá salvo, tá, queridos? Vai para a eternidade, tem Cristo no coração, mas ainda é um crente carnal. Sim. Tá? Existem crentes que ainda são carnais, ou seja, o que é um crente carnal? É um crente que permite que a cultura deste mundo entre na sua alma e motive as suas ações. Sim. Então há crentes que pensam assim. E muitas vezes, na imaturidade dele, ele fala o que não deveria. Você quer fazer medicina? Se enxerga. Não é? Aí você traz aquela palavra como fosse de Deus para a sua vida, você desiste. Não pode ser assim. Você precisa perseverar. Aleluia. E valorizar o teu sonho. Ana sonhava em ter um filho. Né? E para ver esse sonho realizado, ela precisou perseverar e valorizar esse sonho. Mas peraí, eu quero que você entenda a dimensão do sonho de Ana ter um filho. Porque hoje há pessoas que têm sonhos, mas nem chamam de sonho ter um filho, porque é o natural de um casal, né? Eu conheço casais que optaram por ter filho e outros que optaram por não ter filho, né? Não há nenhum problema em ter ou não ter. Mas naquela época, ter filho era muito mais do que um simples ato de gerar uma pessoa. Naquela época, a mulher que não conseguia conceber, ela era até vista, ela pensava isso de si mesma, né? Aqui há uma expressão que fala que o Senhor lhe havia impedido de ter filhos.
Essa é uma expressão hebraica que reflete o sentimento da pessoa. Porque muitas pessoas, Ana é uma pessoa boa, servia ao Senhor, mas ela achava que Deus havia cerrado a sua madre. Por quê? Uma pessoa que não pudesse engravidar naquela época, hoje temos tecnologia, temos laboratórios, temos medicamentos, hoje é maravilhoso, a nossa medicina de hoje é fantástica. Naquela época não, era tudo muito limitado. Então, se você não pudesse gerar uma descendência, não era ter um filho, era gerar uma descendência. Você mesmo se via como alguém amaldiçoado. Então, Ana se sentia rejeitada por Deus, pela sociedade que vivia, porque ela não conseguia gerar uma descendência. Mas, pastor, por que isso é tão importante? O que Deus falou para Abraão, gente, quando chamou Abraão? Me ajudem aí. Reflete minha memória. O que Deus disse que faria de Abraão? Uma pai de grande nação. Opa, descendência. Se olhar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, tudo o que girava, a coisa mais importante daquela história familiar era construir uma descendência, porque era a alegria da família. Hoje eu tenho 3 filhos, eu acho que eu tenho uma pega de filhos, né? Hoje quem tem 3 filhos, meu Deus, tem 3 filhos, que loucura, né? Nossa, fiquei no primeiro, fiquei no segundo. Se tiver 4 ou 5 filhos, meu Deus, que loucura. Hoje em dia, Como é que você faz? É uma loucura. Hoje, mas naquela época ter 4, 5, 6, até 7, 10. até 10, gente, eu tenho 10. Nossa, meu Deus, que bênção. Como é que vocês comem? Não sei, mas eu amo jeito. Haja maná, né? Então, Ana, para poder ver este sonho realizado, ela precisou, em primeiro lugar, aprender a lutar pelo sonho e pelo filho. Olha, pela graça de Deus, as pessoas conseguem fazer muitas coisas, né? Haja vista a tecnologia. Quem imaginava, gente, meu primeiro celular foi um tijolo da Motorola, ele aberto, acho que era assim, né? Ele tinha uma antena, tinha uns 20 centímetros, né? Lembra dessa? E tinha uma capinha de couro, né? Segunda, se você dava meio assim, né? Porque era pesado, aqui que você dava meio torto, né? Tamanho era o peso daquele celular, né? Aquele visor preto, ou letras verdes ou laranja. Era laranja, não era verde? Era laranja, né? Gente, que a coisa que alguém não tem nada, não dá para conectar na parede. Hoje, quem é que olha para aquilo lá? Como avança a tecnologia? Só o museu que é aquilo. Né? Está no museu. Então a tecnologia, a medicina, tudo tem avançado de uma forma notável. E muitas pessoas acham que por ter o controle remoto nas mãos, o sonho dela também vai ser assim. Play, gira o meu sonho. Como é assim? Talvez a palavra que mais se aproxime de um sonho seja luta. Você tem que lutar pelos seus sonhos. Verdade. E só teve que lutar. Eu quero mostrar para você algumas lutas que Ana teve para poder alcançar este sonho maravilhoso que ter tido Samuel. A primeira luta dela foi que Ana tinha de dividir o marido com outra mulher. O verso 2 diz assim: tinha ele, Eucana, né, 2 mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Eu não consigo nem imaginar. Eu sei que ainda há alguns países nas regiões árabes e norte da África que ainda permite a poligamia. Sim. Mas eu tento me colocar no lugar de uma mulher. Imagina, tente imaginar hoje. Vou falar para os homens, né? Porque o homem às vezes não tem essa perspectiva que a mulher tem, né? Imagine você, homem, tá? Tendo na sua casa a sua mulher e mais outro homem. Não, põe misericórdia nisso. Tente imaginar a cabeça de um homem tendo em casa um outro homem além dele. Ou seja, sua mulher tendo 2 maridos. Esse sentimento que você teve agora é o que Ana tinha. Com certeza. Não pense que para a mulher era mais fácil. Não era. Era tão difícil para Ana quanto seria para nós hoje.
Então a primeira luta dela foi viver num lar em que havia uma outra mulher. Como é que você poderia ter um sonho ou ter esperança de um sonho se realizar num lar que não estava sendo construído pela vontade do Senhor? Talvez você imagine, mas era normal naquela época. Poderia até ser normal para o homem, não para Deus. Foi pela dureza do coração dos homens que Deus permitia, mas Deus sempre quis deixar ao homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ponto final. Olha isso que Deus falou. Somente isso. Desde o Éden, Deus disse isso ao primeiro homem, a Adão. Mas a dureza do coração do homem leva a coisas absurdas, Sim. que machuca, que fere a sua própria família. Então essa foi a grande luta de Ana, a primeira grande luta dela, de viver num lar Dividir seu em marido. que havia essa bigamia. Segunda luta de Ana, Ana tinha de lutar com o fato de não poder ter filhos, porque Penina era outra mulher, tinha filhos, e ela não. Tente imaginar, eu tenho 3 filhos em casa. Às vezes eu percebo que algo que um conquista afeta o outro. E os pais têm que ter sabedoria para poder amar os filhos igualmente, é um desafio enorme, mas mostrar, né? Monique deve conhecer bem essa história, né? Um filho às vezes tem um sonho, tem uma perspectiva, o outro não tem, então é difícil para os pais conciliar tudo isso. E Ana vivia num lar em que ela era uma outra mulher, não era a única mulher, e além de não ter filhos e Penina ter filho, a terceira luta era que ela tinha a situação de não poder engravidar. E a outra ficava provocando Ana. Não bastasse ela não poder engravidar, Penina ficava provocando. Talvez mostrasse os filhos, botar uma roupinha nova nele, você não tem desculpa, né? Não tenha, né? Sutilmente, as piores acusações são aquelas que vêm na sutileza. Eu prefiro uma pessoa que olha nos meus olhos e descasque o abacaxi, Eu também. do que aquele que chega para mim, pastor, que bênção, miserável. Deus abençoe, olha, que ministério abençoado, não, que cai tudo. Né? Eu prefiro que me afronte, que me xingue, que faça o que for, mas olhe nos meus olhos. Também. Porque essas sutilezas são do mal. Satânica. Bem satânicas mesmo. Então ela tinha que também lutar com a incompreensão de Eucana, seu marido, né? A texto fala que Penina assintosamente provocava Ana, no verso 6. E no verso 8, quando Eucana percebeu que Ana estava triste, abatida, ele fala assim, minha querida, aquela sensibilidade masculina, né? Homem faz direto, aquela coisa assim, né? Ele chega assim, minha querida, tá preocupada com o quê? Olha pra mim, Uma sensibilidade. Não é assim? Não, mulher nunca fez isso, não, né? Você tem tudo Olha aí. pra mim, Será que eu não sou melhor que 10 filhos? Olha, nem como um filho, 10. Dá orgulhoso. Será que eu sou melhor que 10 filhos para você? Cara, é a sensibilidade de um elefante no canteiro de alface. Mais ou menos assim. Né? Ou seja, um marido que não olhava para as necessidades da esposa. Homens e mulheres são diferentes, mas muitas vezes nós homens somos incompreensíveis porque a mulher tem uma necessidade diferente da nossa. A nossa cidade muitas vezes é ver a final do Brasileirão, né? Da mulher diferente. O homem, quando faz uma viagem de carro com a família, ele quer, qual é a meta do homem? Fazer no menor tempo possível. A parada você vai fazer 15 minutos, hein? Porque olha, eu quero fazer, na última eu fiz 5 horas e meia, nessa eu vou fazer em 5 horas, hein? Quero ver o motor do meu carro, vai ter um óleo novo, né? Eu vou assim. A mulher quer fazer 4 paradas. Claro. Né? Porque ela quer comer o croissant daquela posto lá que é gostoso, que ela passou um dia, né? Ela quer parar naquela que tem um riozinho lá para tirar umas fotos, não é assim? São perspectivas diferentes. E a mulher tem que entender a perspectiva do homem e o homem a perspectiva da mulher. Senão,
Dois bicudos não se beijam, querido. De jeito nenhum. Então a sabedoria está em você compreender que a sua mulher é diferente e você, mulher, compreender que seu esposo é diferente. É uma gaveta só. Mas Eucana não tinha sensibilidade. Ele não percebia isso. E falava, poxa vida, eu sou melhor do que mais filhos para você, menino. E a quinta luta dela é que ela tinha que lidar também, além de lidar com a incompreensão do marido, ela tinha que lidar com a incompreensão do sacerdote. Ana orando, abrindo o coração, aquela oração que a gente faz de vez em quando, né? Deveria ser todo dia, mas não é. Que você se quebranta diante do Senhor, que você rasga o seu coração, que você chora diante de Deus, que você sente nada, um zero diante do Senhor, e o Espírito Santo te envolve ali, você começa a falar, nem palavra sai, porque você fala com o coração. E de repente olha assim, está bêbado? Imagina a situação. Nossa, Ana ali no templo orando, abrindo o coração, fazendo um voto ao Senhor, porque, gente, quem já fez um voto a Deus por um sonho? Fizemos já, né? Mas é muito raro. Uma pessoa, se você tem um sonho, você coloca na mão das mãos do Senhor. Você começa a orar por esse sonho, né? A clamar por esse sonho. Mas quando você chega e faz um voto ao Senhor, esse voto quer dizer que a coisa é séria, quer dizer que você realmente entende que não poderá viver sem aquele sonho. Ela fez um voto, Senhor, eu quero entregar o meu voto. Olha que coisa interessante. O meu voto não é pegar parte do meu sonho e dar para o Senhor. Senhor, eu vou abrir uma empresa, eu penso abrir uma empresa, e parte dessa empresa eu dou para o Senhor, como voto. Senhor, eu vou trabalhar, eu quero uma nova porta de emprego, e meu primeiro dia é se dobrar, faço um voto com o Senhor. A gente faz voto com parte do que temos. Ana fez voto com 100% que ela receberia. Não é estranho isso? Não tem muita lógica, né? Senhor, me dê aquilo que eu vou te devolver. Pensou nisso, né, querido? Que coisa impressionante. Me dê aquilo que eu vou te devolver. Então, essas lutas foram tão intensas para ela, e eu faço uma pergunta para você. Ana desistiu? Não desistiu. O texto diz que eles subiam para adorar o Senhor de ano em ano. O texto não revela quantos anos ocorreram, se passaram em Ana tentando engravidar e não conseguindo. Mas não era o primeiro ano. Então, eles subiam anualmente a Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor, para poder oferecer seus sacrifícios a Deus, adorar o Senhor, né? Era ordenança de Deus naquela época. E Ana talvez tenha subido algumas vezes, eu não sei, mas algumas vezes talvez tenha subido. E mesmo assim, ela mantinha a sua fé, mantinha um sonho no coração. Ela não desistiu. Ela não olhou para trás. Penina zombava dela. Eucana era incompreensível. Sacerdote era incompreensível. A cultura social era incompreensível, mas mesmo assim, Ana permaneceu firme até o fim. Ana perseverou até o fim, até que seu sonho fosse realizado. Muitas pessoas acham que para realizar algo, o mais importante é talento. Talento é um dos fatores. Sabe o que é talento? Talento é aquilo que você faz com os pés nas costas. É claro que a pessoa que tem talento tem que trabalhar esse talento, né? Já ouviu falar sobre o Usain Bolt, aquele corredor fantástico, né? Ganhou 8 medalhas olímpicas, né? O cara é fantástico, fantástico, fantástico. Ele é totalmente contra o estereótipo do corredor, né? Porque ele não é extremamente musculoso, ele é mais alto do que a média. Totalmente fora do padrão. Totalmente fora do padrão. Mas ele tinha um talento nato dentro de si. E esse talento foi trabalhado por treinadores, até que ele alcançasse o objetivo. Não pense você que o Usain Bolt simplesmente ficava lá, vou comer a lasanha agora, né? Vou queimar a lasanha e tal, e corria. Parecia que aquilo era fácil para ele. Mas você não tem ideia do esforço físico que era fazer 100 metros em menos de 10 segundos.
Nós não vemos as horas e mais horas. Michael Jordan, que é um excelente jogador de basquete da NBA americana, né, contando um pouco a sua vida, ele relata que ele perdeu muito mais cestas do que fez. A diferença é que ele não desistia. Enquanto todo mundo acabava o treinamento, ele ficava fazendo algumas cestas. E quando eu falo algumas cestas, é acima de 1000. Então a gente acha que porque temos talento, o talento basta. Não, o talento é só aquilo que você está preparado para fazer. Mas em cima do talento vem muita luta, muita preparação, muito esforço, muita entrega, muita perseverança. Ana perseverou, Ana não desistiu. Tem um texto interessante em 2 Coríntios 4, 16 a 17, que fala assim, o apóstolo Paulo dizendo para os coríntios: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente. Deus é bom. Glória a Deus. Gente, assim, olha, a leve e momentânea tribulação, o apóstolo falando em leve e momentânea tribulação, parece brincadeira, né? Porque ele foi chicoteado o número de vezes menos uma para morrer. Paulo teve que ser descido da muralha da cidade daquela época, porque ia ser morto. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo estava preso, em Atos 16 conta a história, na cela interna, na masmorra interna. Estuda porque você vai ver que é a parte mais profunda, provavelmente úmida, cheia de ratos, de insetos, preso com as pernas e os pés ao tronco ali, junto com Silas, louvando o Senhor. Imagina, né? A gente passa por uma tribulação, não vem à igreja, a primeira coisa que a gente faz, quando está com luta, hoje eu fico em casa, Senhor, porque eu estou com uma luta tão grande. Quer dizer, na hora que você tinha que buscar o Senhor e se render, você escolhe ficar em casa. Na caminha, a mantinha do capeta. Com certeza. O edredom, uma face é de Deus. Acredite. É verdade, gente. Porque o sentimento maldito que é a depressão. Verdade. Paulo fala no Salmo 40, se não fala a memória, por que te inquietas, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Crê em Deus. A gente às vezes olha para os sentimentos, a gente acaricia os sentimentos. Fica passando a mão. A pastora liga: você não veio? Você não sabe. Meu coração está tão apertado. Ai, pastora, ora por mim, meu Deus. Gente, ninguém quer diminuir a dor de ninguém aqui, mas você é servo guerreiro. Aleluia. O local para você estar é na casa do Senhor. Senhor, louvando e adorando. Adorando, buscando, servindo. Aleluia. Os melhores momentos da minha vida foram quando eu servia. Eu me lembro que eu estava em casa, aqui em São Paulo ainda, eu ainda servi na aeronáutica naquela época. Eu estava passando por crise financeira, crise familiar, já era crente, tá? Crise em tudo, eu tinha chamado pastoral. Crise em tudo já, assim, a alma batida. Eu trabalhei pela minha aeronáutica, eu vou para casa, eu vou me esconder na minha cama, eu não quero ninguém. Daqui a pouco eu não falei ninguém, campanha. Eu fui no olho mágico assim, de perto, assim. Meu colega trabalha. Simone ia sair em Santana para fazer umas comprinhas. Ele vai embora, né? Foi, de novo. Cara, insistente, meu Deus. Não posso sair. Aquela história começa a sentir o Espírito Santo, né? E aí, vai fingir que não está em casa? Como é que é? Testemunho maravilhoso, hein? Eita glória. Aquela luta da carne com o Espírito dentro de você e tal. Aí vai assim: você tocar mais uma vez, eu vou. Eu gosto de Deus, e aleluia. Oi, Carlos. Oi, Alexandre. Ele já com o rosto meio de choro, né? Ai, ainda vem chorando já.
por mim, eu estou com problema em casa, eu estou com problema aqui, no trabalho, perseguição. Eu falei, Senhor, tudo que eu tenho, eu vou dar o que para esse homem? Oração. O que eu vou fazer por ele, Senhor Deus? Eu queria que ele orasse, eu queria que ele recebesse o que ele quer receber. Não tem que fazer nada. Cara, você tem que orar. Eu falei, não, cara, não, ora por mim, te todas as vezes junto, né? Deus abençoou. Eu falei, vai, senta aí um pouquinho, vamos lá, né? E falei, Senhor, sabe aquela oração fria e calculista, irmão? Confessa com isso. Senhor, visita o Carlos. Né? Toca no coração, tu sabe todas as coisas. Começa a fazer umas frases vergonhosas, né? Tu tem controle de tudo, Senhor Deus. Tu sabe todas as coisas. Essa é a clássica, né? Tu sabe todas as coisas, Senhor Deus, né? Me mandei 1 minuto, eu falei, amém, glória a Deus, né? Quando ele abriu os olhos, ele, ainda em tua presença, Senhor, o Carlos. Ele quer orar agora, né? Ele quer orar, vamos lá, vamos orar. Ele começou a orar, irmão. Começou a orar. O Espírito Santo tomou aquele homem. Glória a Deus. Começou a encher aquele homem. Começou a falar. Começou a revelar tudo que eu estava sentindo, cada problema que eu estava passando. Começou a profetizar na minha vida, começou a me encher, comecei a sentir o calor do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, irmãos. Ele foi embora falando, poxa, obrigado pela oração, Alexandre. Eu falei, não vou falar nada. Se eu falar, eu peço para sair. Fica-se embora. É assim que Deus faz. Às vezes a luta é necessária, às vezes não. Toda luta é necessária. É necessário, verdade. A gente ouve aquele versículo de Filipenses 4:13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é assim? Está na faixinha do carro, está no da geladeira, né? Está na correntinha, tudo, né? Mas o que Paulo está falando aqui é que, olha, eu posso ter abundância e não deixar o meu coração sem obedecer. Amém. Eu posso passar por aflições sem deixar minha boca murmurar. Por isso, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Paulo sabia, se alguém que sabia que era luta, era Paulo. Aquele lá não ia andar com ele nunca. Paulo tinha um sonho no coração dele, despertado por Deus, de ser o apóstolo dos gentios. E chegou um momento em que Paulo precisava ir para Jerusalém, porque ele tinha convicção absoluta do Espírito Santo que falava com ele, eu tenho que ir para Jerusalém. E chegou o profeta Ágabo, o profeta muito conceituado naquela época ali, pegou o cinto de Paulo, se amarrou e falou assim, olha, é isso que vai acontecer com o dono desses cintos que vão para Jerusalém. E todo mundo, muito preocupado com Paulo, os amigos de Paulo, os discípulos, tudo, colegas de ministério, Paulo não vai para Jerusalém. Não vai, Paulo, olha só, Ágabo é ponta firme, o que Ágabo profetiza acontece mesmo, cara. Não vai para Jerusalém. E Paulo, peraí, o que estão fazendo? Entristecendo meu coração. Qual é o problema? Eu estou pronto para viver o reino do Senhor. Eu estou pronto para ir para Jerusalém, para profetizar, falar sobre Jesus naquela cidade. Estou pronto para ir ser preso. Eu estou pronto, eu quero isso. O texto diz que ninguém conseguiu tirar essa ideia do coração de Paulo. A luta faz parte. Ana tinha uma mulher, outra mulher em casa. Ana não podia ter filho numa sociedade em que ter uma descendência era fundamental, a ponto de, se você não tivesse, seria considerada amaldiçoada. Ana não tinha compreensão do próprio marido. Ana não tinha compreensão do próprio sacerdote que deveria ensinar no caminho do Senhor. Ana lutava com tudo contra todos. Mesmo assim, ela não desistiu. Verdade. Por isso que nasceu Samuel. Agora, você está pronto? Há muitas pessoas, muitos artistas, cientistas, personalidades políticas que você vê hoje no topo do mundo e você acha que elas caíram de paraquedas no topo do mundo. Eu vou falar sobre Abraham Lincoln. É tido como um dos maiores presidentes americanos. Sabe quantas eleições ele concorreu para poder ser eleito? 5. 5 vezes, ele não resistiu. Eu estou aqui, já ouviu uma canção chamada assim, ó, Love Me Tender, Love Me Sweet,
Quem cantou, gente? Quem cantou? O planeta conhece Elvis Presley. Ele tinha um sonho de ser um cantor pop. Só que antes de cantar, ele era caminhoneiro. Sem desmerecer os caminhoneiros, é claro. Mas há uma diferença entre você querer cantar e dirigir um caminhão. É bem diferente, não é? A única aproximação que eu vejo de caminhoneiro e cantor é o Roberto Carlos fazendo os caminhoneiros, não é? Toda vez que eu pego a estrada, não é? É assim? É a diferença entre dirigir um caminhão e cantar para o mundo. E todo mundo falava assim, suas roupas são estranhas. Ele desistiu? Não. Uma pena que não ouviu a voz do Senhor, porque a mãe dele era batista, e aquele dom, tenho certeza que quem deu para ele foi o Senhor. Com certeza. Sabe o que Elvis fazia depois de cada show? Ele sempre alugava a cobertura de um prédio, de um hotel. Tá? Ele cantava aquelas músicas lindíssimas, eram músicas para o mundo. Românticas. Ele sentia tanta culpa por saber que o dom que ele tinha vinha de Deus, que depois de cada show ele subia com toda a sua equipe, tem documentários que provam isso, para cantar louvores ao Senhor. Passavam a madrugada cantando louvores. E os backing vocals lá, ele forçava, aprender a tocar. porque ele tentava aplacar a culpa que ele sentia de cantar para o mundo e não cantar para Deus. Sempre haverá luta, né? Essa lâmpada aqui, ó, tá vendo? Essa lâmpada começou com duas pessoas, Nikola Tesla e Thomas Edison. Os dois disputavam a patente da lâmpada. Quem venceu a patente foi Thomas Edison, né? Sabe quantas vezes, quantos protótipos de lâmpada Thomas Edison desenvolveu até chegar numa que funcionasse? Chuta também um número razoável. Foi? 1000. Quem aqui já tentou realizar o mesmo sonho 1000 vezes? Eu não. 1000 vezes. A gente faz a primeira, não tem mais. Faz a segunda, quando chega na quinta, fala, não é de Deus não. Dá tudo e desistir, tá vendo? Não é assim? Vê José, queridos. Deus pôs no coração daquele jovem, 16 anos, aproximadamente, 17 anos, de que a família dele se prostraria diante dele, ou seja, haveria liderança sobre ele. Ele foi desacreditado pelos irmãos, foi jogado pelos irmãos num poço sem água, deve ter se machucado bastante ali. E não contente com isso, foi vendido por uma caravana de ismaelitas, entrou como escravo no Egito, foi servir no Egito e foi tratado como um vassalo, um homem sem escrúpulos, que queria tomar a mulher do seu líder, seu dono, que é dono mesmo, que ele é escravo, né? Foi para a prisão, na prisão desceu mais ainda, ou seja, ele tinha um sonho grandioso do Senhor. Então você pensa assim, mas José não sabia disso. Cuidado. Quando ele viu o povo, ele falou assim, fiquem tranquilos. Quando viu os irmãos dele, fiquem tranquilos. Ele se revelou, fiquem tranquilos. Deus me trouxe aqui por um propósito. Ele já era governador do Egito, já era poder de rico, já era a pessoa mais conhecida no Egito, depois de Faraó. Mas eu vim para cá por vocês. Hoje eu não entendo esse propósito do sonho. Você entende isso? Hoje você olha uma pessoa que conquistou um sonho e você só vê ali em cima no pódio. Você não vê o caminho até o pódio. Você vê ministérios grandes hoje, com igrejas com 1000, 2000. Não estou falando que número é para Deus. Nada disso. Eu bem sei do que estou falando. Tá? Nada disso. Não penso assim. Mas você vê um ministério grandioso, muitas vezes convertendo. E você vê o pastor lá em cima e você fala, poxa vida, que coisa. Você vai ver a história. Vai ver o que ele passou. Vai ver o que ele caminhou. É fácil. Construir um ministério é uma das coisas mais difíceis da vida. E isso com Deus à frente, tá? Porque sem Deus, misericórdia. Porque estamos numa época em que as mata. pessoas estão simplesmente querendo o leve, o light. Se o pastor engrossar um pouquinho a pregação, já sai pela outra porta. Então o pastor tem que cuidar para pregar a palavra. Eu não tenho que cuidar. Porque eu quero fazer o que Deus quer. exatamente isso. Né?
Há palavras de amor, há palavras de encorajamento e a palavra de exortação. Amém. Exortação não é acusar alguém, exortação é trazer para junto e caminhar, né? E mostrar como é que se faz o caminho. Então Ana lutou pelo seu sonho, coisa que muitas vezes nós desistimos. Agora, para poder fechar essa questão, Ana também aprendeu a valorizar o sonho que ela tinha. Isso é muito sério. Eu sei que você sabe que tem que lutar pelo seu sonho, mas a questão da valorização do sonho vai muito além do que você imagina. Ana entendia o valor que era ter um filho, tanto é que o prometeu para Deus. Era tão importante ter um filho para Ana, ela valorizava tanto aquela situação que ela nem quis para si. Eu imagino, isso é uma gestão pastoral, tá? Eu imagino que falou assim, ó, bom, se Deus me abrir a madre, eu sei que vai vir mais. Deus não abre uma fonte para apenas um litro de água, amém, queridos? Amém. Deus não faz brotar da rocha. Alguém já viu uma fonte que... Ih, nasceu uma fonte ali, a fonte... Você viu uma fonte na guerra, gente? É a coisa mais linda do mundo, né? Pena que hoje é tão raro isso. Ela brota da terra, já vem infiltradinha já, mineral. Por que mineral? Porque ela passa pelos minérios da terra, infiltrada, já com pH perfeito. Sim. Ela para de brotar? Não. Se uma fonte começa a jorrar, ela começa a jorrar, querido. Vai anos. É muita água. Ana sabia que aquela fonte que Deus abriria nela não seria para apenas um litro de água. Eita glória, não mesmo. Tanto que ela teve vários filhos depois. Glória. O mais importante para Ana era que Samuel nascesse. Não era o fato de ter um filho apenas, mas não era posse. Ah, eu quero o meu sonho, esse sonho é meu, é para mim, é meu status, é minha posição. Para com isso. Consagre o teu sonho para Deus. Aleluia. Muitas vezes nós não recebemos porque os sonhos se tornaram objetos. Queremos só para nós. Por que você quer o ministério? Fiz essa pergunta. Por que você quer alguma coisa? Pense nisso. Veja a razão que está por trás. Veja a razão que está por trás. Às vezes, Deus não vai atender porque as nossas motivações não são as melhores. É verdade. Qual é a tua motivação? Aleluia. Se você acha que Deus trabalha com peça que eu dou, Deus não faz assim. Não. Tudo o que Deus faz por você tem que ter um propósito. Tem que ser parceria com Ele. Relacionamento, aliança. E Ana entendeu isso. Em Tiago 4,3 tem um texto que ninguém gosta de ler, mas eu vou ler para vocês. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em seus próprios deleites. Se o teu sonho não tiver um propósito, Deus vai nem colocar a mão. O propósito de um sonho é mais importante, na minha perspectiva, do que o próprio sonho. Agora, eu queria fazer talvez seja a pergunta mais importante dessa mensagem para vocês. Depois do que você ouviu, né? O sonho de Ana ter um filho era um sonho de Ana ou era um sonho de Deus? Não responda levianamente, pense nisso. O sonho de ter um filho, ter Samuel, era um sonho do coração de Ana ou era um sonho do coração de Deus? Vamos tentar entender um pouco isso? Para você entender e responder isso comigo, você tem que conhecer a história do profeta e juiz Samuel. Desde o nascimento, depois do desmame, Ana consagrou Samuel ao sacerdote Eli, ele passou a viver lá no templo. Né? Ele foi consagrado ao Senhor, de acordo com o voto de Ana. Começou a viver no templo, servir o Senhor. Quantas pessoas você ouve na Bíblia que Deus falou, chamou essa pessoa? Não são todos, certo? Algumas personalidades Deus foi e falou. Samuel, ainda criança, foi uma delas. Samuel, era tão nítida aquela voz, era tão humana, né? No tom humano daquela voz, que ele foi perguntar a Eli: você me chamou, Senhor? Não. Segunda vez, Samuel. Me chamou, Senhor? Não.
Terceira vez, Samuel. Me chamou Elias. Opa, caiu a ficha. Acho que é Deus querendo falar contigo. Quando ele fala mais uma vez, fala assim, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Então começa a história daquele menino de forma extraordinária, queridos. Sim. Ele foi levantado como o último juiz de Israel. Houve um período, né, depois da morte de Josué, que a governança naquela terra foi por meio de juízes levantados por Deus para poder defender Israel dos seus inimigos e trazer o povo de volta à palavra. Porque povo sem líder, a primeira coisa que um povo sem líder faz é jogar isso no lixo. Verdade. É a primeira coisa. Se pega. Tá? Liderança não é para mandar, para exercer domínio. Liderança é para trazer o povo de volta para a palavra. Tudo que importa é a palavra, querido. Aleluia. Amém. Tudo que Deus você tem sente compromisso sobre com a palavra. Deus, tudo que você sabe sobre Ele, tudo que você faz por Deus, veio daqui. Aleluia. Independentemente da glória. versão, veio daqui. Aleluia. Sem isso aqui, acabou, esquece. Verdade. Esquece. Né? Sim, com certeza. Então é muito importante você entender a história de Samuel. Ele foi o último juiz e talvez o juiz mais respeitado de Israel. Porque ele foi escolhido por Deus, foi bem naquela fase em que o povo queria um rei olhava as nações ao redor, os cananeus, os jebuseus, né, os efeus, todo mundo tinha rei, nós queremos um rei. E Deus usou o profeta Samuel para levantar qual foi o primeiro rei de Israel? Saulzinho, bonito. Quem ungiu Saul, primeiro rei de Israel? Quem deu início à monarquia em Israel? Samuel. Só que Saul pisou na bola, tinha aparência, mas não tinha coração de Deus. Verdade. Até que Deus falou, olha Samuel, já tirei meu espírito dele, vou te mandar a Belém, a casa de Jessé, para que dentre os filhos dele você traga um novo rei, que será segundo o meu coração, alguém que eu escolhi. Saul, o povo escolheu, agora eu vou escolher. Eles querem rei? Ok, mas nem eu vou escolher. Oh, glória. Foi lá, vocês conhecem bem a história, né? Escolheu o último, né? O Davizinho estava lá, cuidando das ovelhas. Ele ungiu Davi 2 vezes. Um quando ele tinha 16 anos de idade, entre 15 para 16 anos de idade, na casa de Jessé, na frente de todo mundo, ninguém entendeu nada, todo ficou apavorado. Que isso? Samuel enlouqueceu. E depois, por volta dos 30 anos, quando de fato Davi assumiu o reinado em Israel. Agora, escuta essa. Quem era Davi, querido? Além de ter sido rei, Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, mas de Davi vem quem, queridos? Jesus Cristo. Como é que chamam Jesus no Novo Testamento? Filho de Davi. É de Abraão? É de Isaac? Jacó, filho de Davi. Por quê, queridos? Pense nisso, né? Olha a história. E quem foi aquele que foi buscar Davi? Pensa bem, gente. Quando acabaram-se os filhos de Jessé, e ele foi repreendido por Deus, Samuel, o homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Glória a Deus. Por isso que há muitos líderes por aí, pessoas que não têm aparência nenhuma, mas fala, o poder cai no chão. Ontem à noite eu vi um pastor desse. Eita, glória. Impressionante. Alguns estão se profissionalizando no púlpito, né? Sim. Botar o meu Armani, eu gosto de terno, tá? Amo terno. Botar o meu Armani, maravilhoso, tudo direitinho, aquelas vozes bem preparadas, ensinar, teatro, Não tem noção nenhuma, não tem nada. aquela senhorinha, cabelo preso para trás, sem maquiagem. O demônio olha para a estrela e fala: olha para a senhorinha, bate o joelho. Porque o demônio, que é espírito, vê o mundo espiritual. Ele vê tudo. Ele reconhece a autoridade. Lembra-se aqueles 2 filhos sacerdotes em Atos, contando a história de que eles queriam expulsar um demônio lá? Sim. E o demônio lá, provocando a cidade, esse cara fala assim: olha, chegou lá um demônio e falou assim: olha, eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou assim: vamos lá, fazer isso melhor. Fala a história aqui, né? Eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo. Mas e vocês quem são? Deu um couro naquele jovem. Tem que dar mesmo. Tirou a roupa dele e saiu correndo nu pela cidade, envergonhado. Porque tinham
altivez, tinham iniciativa, tinham até proatividade, se diziam corajosos, mas não tinha aquilo que é mais importante, tinha unção. E a unção só existe uma fonte da unção: Deus por meio da sua palavra. Amém. Não tem mais lugar nenhum, querido. Esquece. Você quer unção? Come isso aqui. Amém. Oh, Mente, glória, obrigado. leia em voz alta, Aleluia. leia para você, faça bilhetinhos, cola no teu carro, na tua geladeira, leia a palavra, se envolva com ela, peça a Deus para clarificar a sua visão em relação à palavra, enfim, mergulhe na palavra. Revelação, aleluia. Agora, vou perguntar para vocês: o sonho de Ana era de Ana ou de Deus? Primeiro era sonho de Deus. Desculpa, eu falar para você. Você não sabia que o sonho que ela tinha propósito de Deus? Não. Ela queria ter um filho, gente. Queria ser mãe. Mas imagina quando ela viu Samuel sendo o juiz de Israel. Que alegria. É claro que ela morreu bem antes, né? Mas imagina a alegria do coração dela. Por ver que o sonho dela também era um sonho de Deus. Há muitas pessoas abrindo mão dos seus sonhos e estão jogando fora um sonho de Deus. Você que ouve as pessoas mais do que ouve a Deus, cuidado com essas coisas. Aleluia. Mas pastor, como é que eu posso saber se um sonho que eu tenho é um sonho de Deus? Não vai saber. Você tem que seguir. Você tem que seguir. Quem veio falar sobre Billy Graham? Billy Graham morreu, né? Sim, 102 anos, hein? Amava aquele homem, meu Deus do céu. Eu 8 meses. tenho a biografia dele, é extraordinária. É uma coisa... Não, simplesmente todos os presidentes americanos queriam falar com Billy Graham. Sim. Se aconselhava com ele. O Papa quis falar com Billy Graham. Você entende isso? A autoridade palestina queria falar com Billy Graham. A autoridade de Israel queria falar com Billy Graham. Porque todos imaginavam que da boca de Billy Graham sairia uma coisa boa, como saía de fato. Porque ele conhecia a palavra. Sabe como começou Billy Graham? Depois desse, se puder um dia, leia a autobiografia dele. Né? Ele se converteu, de forma muito simplória, muito simples. Ele queria, no sótão da igreja onde congregava, fazer transmissões das mensagens pelo rádio. É o sonho dele. Ele só queria entrar ali debaixo. Ele só queria levar a palavra às pessoas. Mas Billy Graham mal imaginava que aquele sonho que ele tinha, tão pequenininho, tão pueril, Glória. Deus ia usar para tornar aquele homem o maior evangelista da história. Aleluia, é verdade? Irmãos, Billy Graham não reunia 1.000, 2.000, era 1 milhão. E sabe a única mensagem? Billy Graham foi um homem de uma mensagem só. Exatamente. Sabe qual é? Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Acabou. Era a mensagem de Billy Graham. Os teus sonhos não podem morrer. Há pessoas jogando sonhos fora, achando que são sonhos só pessoais, mas estão abrindo mão de sonhos de Deus. Então, se Deus fala em Números, capítulo 15, o confronto que houve entre Moisés, Arão e Miriam, porque Moisés tomou uma mulher etíope, né, como esposa, e aí Deus fala uma interessante, ele fala: olha, o Miriam e Arão, quando eu quero falar com um profeta, eu falo por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de enigmas, mas com Moisés eu falo face a face. Então aqui Deus nos dá uma dica da forma como ele fala. Muitas vezes você sonha com algo, até tem o seu sonho mental, né, o sonho de dormir mesmo, né, que nasce algo no teu coração. Às vezes nasce algo no teu coração e você não percebe que essa pequena chama que começou a brotar é Deus que está acendendo ela. Eu creio. E Deus fala assim: faz isso, mas oh Deus, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Como é que eu vou montar esse negócio que eu não tenho como fazer? E Deus começa a despertar e você fica louco, porque você quer fazer, mas não sabe como fazer. Mas não importa como fazer, o que importa é você tomar a decisão de fazer. Amém. É você continuar, é você não desistir, querido. Sabe qual é a diferença entre sucesso e fracasso? Uma palavra: perseverança, só isso. Insista, mas não deu certo, pastor. Quantas vezes? 10, faltam as 1000 e Thomas Edison.
Se você tentar 1000 vezes, mas tentar mesmo, 1000 vezes, aí você fala comigo. A gente conversa. Meu Deus. Todo mundo luta, ninguém vai lutar pelo teu sonho, ninguém vai lutar por você. Ninguém vai falar assim, coitadinho, vou fazer uma campanha na igreja por você, tá? Para o seu ministério avançar. Ninguém gosta de coitadinho, querido. É verdade. O que a ovelha gosta de pessoa guerreira, aguerrida, que olha para cima, que olha para frente, que se mantém de pé. Pode ter 1, 2, 3 ou até 1000. É bom que seja assim. Amém. Para quando chegar em 1000, o teu coração fica tranquilo. Glória a Deus. Porque você sabe que as 1000 não são tuas, são do Senhor. Tudo dele. Amém. Quer seja 10 mil, é dele. Aleluia. Queria que hoje você tivesse uma nova perspectiva sobre o sonho. Rabaxícara. Porque esse sonho que você está se lembrando, eu sempre se lembrou de um sonho. Talvez tenha até colocado na gaveta já, né? Talvez tenha orado para Deus não continuar. Muitas vezes Deus usa um sonho que parece tão pequeno para mudar a história de uma família, de uma cidade ou até de uma nação. Martin Luther King Jr. disse uma frase que é para os anais da história. Eu tenho um sonho. E o sonho dele era que as pessoas brancas e negras convivessem em paz. Mandela ficou preso por vários anos. Para o sonho dele, que as pessoas fossem em paz. Não deixe que nada pague o teu sonho. Porque se você jogar fora o teu sonho, você nunca vai saber até onde poderia ter chegado. Eu vou orar por você. Tá? Amém.